Pedro, eu consigo fazer 1,5% ao mês com consistência? Foi exatamente isso que um conhecido meu me mandou mensagem ontem no WhatsApp perguntando. E aí, como eu achei muito interessante a pergunta dele, eu resolvi falar isso com vocês nesse vídeo de hoje, porque muitos de nós, né, fica buscando rentabilidades exorbitantes. E eu já falei sobre rentabilidade versus aporte em outros vídeos, etc, mas eu quero falar um pouco do aspecto psicológico por trás disso. E eu sei que muitos de vocês, mesmo eu postando aqui, mesmo eu falando aqui, quebram muito a cabeça ainda com essa questão de rentabilidade, né? E eu entendo completamente, porque no Brasil, a educação financeira, né, foi baseado em cortar gastos e investir o dinheiro, né? Esses foram os pilares da educação financeira no Brasil. E tentar trazer uma visão diferente para vocês é muito difícil, né? É muito difícil a gente aprender algo novo, né? Hoje eu tô aqui no Canadá, né, desenvolvendo meu inglês, estudando coisas novas, então você começar a raciocinar de uma maneira diferente do que você passou anos aprendendo, de fato é muito difícil. Mas voltando para a parte da rentabilidade, né, pessoal? Eu vou falar o que eu falei exatamente para ele. Hoje, não é, não é que é impossível você fazer isso. Existem pessoas que conseguiram. Warren Buffett, Peter Lynch, Jim Simons, grandes investidores conseguiram ter uma rentabilidade de 20, 25, 30, 40% ao ano de maneira consistente. Só que a gente não pode pegar esses grandes investidores e colocar como se fosse a média, né? É a mesma coisa que eu falo assim, poxa, quantos Neymar existe? Quantos Messi existe? Quantos Cristianos Ronaldos existem? Pouquíssimos, né? E se a gente pegar esses caras e pegar o resultado deles e colocar como média, a régua vai ficar muito alta pra gente, né, galera? Vai ficar meio difícil. Então no mercado financeiro é a mesma coisa. Não é que é impossível, mas, cara, falar que você vai conseguir, aí é outros... Ah, Pedro, mas o ano passado minha carteira deu 30%. Beleza, você fazer um ano isolado que você pegou um mercado de alta é top. Quero ver você fazer isso no mercado de baixa. Quero ver você manter esse padrão durante 20, 30 anos consecutivos. A conta é outra, né, pessoal? Então, pegar um mercado que é alto, um ciclo de alta, a bolsa subiu 3 anos seguidos, durante 3 anos seguidos eu consegui fazer 20% ao ano. Beleza, é plausível porque você pegou um mercado de alta, a bolsa estava compradora. Agora, falar que quando entrar um mercado de baixa você conseguir replicar isso é muito difícil. Então, do ponto de vista do aspecto emocional, eu entendo que vocês acreditam que o que vai enriquecer vocês é conseguir uma rentabilidade de 1,5% ao mês, porque o efeito juros compostos vai ser muito melhor. E óbvio, vai ser muito melhor. Só que, cara, aí qual que foi a lógica dele? Ele falou, Pedro, hoje eu tenho 15 mil reais, consigo aportar 2 mil todo mês, o que eu já acho muito top, velho. Eu já acho muito top. O cara consegue aportar todo mês 2 pila. Ele tava preocupado com a rentabilidade, porque ele queria acelerar o processo de atingir 100 mil reais. E, cara, eu vou dar uma visão para vocês, que depois que eu vim morar aqui no Canadá, minha cabeça fez tipo assim, ó, pá, tipo, a hora que a gente sai do nosso ciclo social e se expõe a uma coisa totalmente nova, a gente aprende muita coisa nova. E quando eu cheguei aqui no Canadá, eu comecei a ver muita coisa nova, cara, muita coisa nova. E uma coisa que eu já falava isso antes para vocês, mas isso tá cada vez mais claro para mim, né? Aqui, na América do Norte, os caras não têm preguiça de trabalhar. Meu, os caras trabalham pra caralho, o cara faz Uber, o cara faz entrega, o cara limpa não sei o que, o cara se expõe, o cara vai atrás. Não que no Brasil a gente não faz isso, mas aqui se o cara quer juntar dinheiro, ele vai ter 2, 3 trabalhos. Se o cara quer juntar mais dinheiro, ele vai ter 2, 3 trabalhos. Ele vai trabalhar talvez na semana ele vai trabalhar
lavando alguma coisa numa cozinha e etc. No final de semana o cara vai fazer Uber. E muitas vezes ele vai trabalhar de manhã numa cozinha e aí na parte da tarde pro final da noite ele vai fazer um Uber, né? E no Brasil, a gente tem uma cultura de vergonha, cara. A gente acha que isso é errado, né? Eu não sei, alguém disseminou que fazer isso é errado ou não é legal, e a galera tem vergonha. E meu irmão, é muito mais inteligente. Se você aporta 2.000 e quer chegar no 100, você já tem 15, você consegue R$ 2.000 todos os meses, e você quer chegar nos R$ 100.000 rápido, ao invés de você ficar se matando para fazer 1,5, 2% ao mês, porque é o que eu falei para ele, beleza, vamos pegar 2% de R$ 2.000. Se fosse 10% seria 200, 1% seria 20, 2% seria R$ 40, beleza. Você conseguir R$ 40 a mais por mês de rentabilidade, cara, correndo um risco extremamente desnecessário, porque para você conseguir essa rentabilidade, você vai ter que buscar um risco muito alto. E a chance de você perder o dinheiro é muito maior do que você conseguir esses 2%. Até por isso que muita gente cai em pirâmide, até por isso que muita gente cai em furada, porque o cara ele tá preocupado com a rentabilidade, ele não tá preocupado em analisar o risco. E aí eu falei, cara, você vai tentar correr um risco desnecessário para conseguir R$ 40 a mais de rentabilidade por mês? Ah, beleza, em cima dos 15 mil que ele já tem aplicado. Beleza, em cima dos 15 mil que você já tem aplicado. Estamos falando de R$ 300. Por causa de 300 pila a mais, no mês inteiro, você vai correr um risco desnecessário, sendo que seria muito mais inteligente. Beleza, eu consigo aplicar 2 pila todo mês. Final de semana, vou fazer um Uber. Final de semana, vou fazer brigadeiro, vou no parque, vou vender brigadeiro. Talvez em um dia, trabalhando 5 horas, você vai fazer esses 300 pila, velho. Se você pega e faz brigadeiro gourmet, vai no Ibirapuera e vende esses brigadeiros gourmet, talvez em um dia você vai fazer 150, 200 pila. Se você pega um final de semana, pega o seu carro, faz um Uber, talvez no dia você vai fazer 150 pila, 200 pila. No dia. E se você faz isso todo final de semana, 2 vezes por final de semana, você vai acumular muito mais. E vai conseguir chegar nos R$ 100.000 muito mais rápido. Sem precisar correr riscos demasiados no mercado financeiro. Se você aprende a comprar e vender barato, né? Cara, assim, básico. Vejo um negócio, consigo comprar um negócio mais barato e revender mais caro. Vou dar um exemplo de um celular. Tu consegue comprar um iPhone mais barato e revender ele mais caro. Tem muita gente que faz isso. Você vai fazer talvez 150, 200 pila num dia, negociando. Então, vocês estão focando, a maioria das pessoas estão focando, como é que eu tô falando pra maioria? Por isso que eu falo vocês, eu tô falando de uma maneira generalizada. Talvez você que esteja vendo esse vídeo exatamente, talvez você já tenha a mentalidade que eu tô trazendo aqui pra vocês. Outras pessoas que estão chegando agora no canal, talvez elas não desenvolveram essa mentalidade ainda. Mas ficar focando na rentabilidade, para quem tá ainda na fase de acumular, bem no comecinho, não é tão interessante, galera. Se você tá preocupado em fazer R$ 100.000 rápido, cara, vai fazer renda extra. Vai fazer 2 trabalhos. Vai trabalhar no final de semana. Você vai conseguir fazer muito mais dinheiro. Né? Eu vi outro dia um vídeo de um cara aí do Brasil, ele pegou R$ 10, foi lá no centro de São Paulo, um negócio de doce, comprou um pacote de paçoquinha, foi no sinal, vendeu o pacote de paçoquinha, dobrou o capital, voltou, comprou mais 2, voltou lá, dobrou o capital. Resumo da ópera, ele começou com R$ 1 e ele foi fazendo várias coisinhas até chegar. Mas eu já comecei da parte da paçoquinha, né? A estratégia dele era começar com R$ 1 até fazer sei lá quanto. Mas resumo da ópera, ele chegou no final do dia, ele juntou, sei lá, 150 pila. No dia. E ele começou com R$ 1. Então, só que muita gente não está preparada para esse tipo de vídeo. De falar, não, eu não vou vender paçoquinha no Farol. Aí o cara fica lá sentado na frente do computador igual um banana, vendo gráfico,
para fazer 50 reais no dia com day trade. E no final do dia ele perdeu 50 reais. Não, mas eu estou estudando gráfico. E sabe o que é o pior? Eu já fui esse banana, velho. Eu já fui esse cara. Quando eu comecei no mercado financeiro, em 2011 para 2012, né, comecei a estudar e tal, eu acho que assim, 90% das pessoas acham que vão fazer isso, né? A gente começa pelo estudar ações e fica vidrado, a gente, por ser mais difícil a parte fundamentalista, eu acho que as pessoas acabam migrando mais pro gráfico. E o negócio do trading, fazer o dinheiro rápido, fazer o dinheiro no dia, sei lá. E eu comecei por essa lógica, e eu me matava, e eu ficava lá tentando ler gráfico, aprendendo. Hoje eu leio gráfico ainda, mas eu leio gráfico de uma outra forma. Não para ficar comprando e vendendo, mas para entender a movimentação do mercado, entender o melhor ponto talvez de entrada, no começar a acumular um ativo. Eu gosto de comparar e fazer uma análise de conjunta entre valuation, né, fundamentos e gráfico. Mas não necessariamente eu tomo uma decisão baseada em gráfico. Se o valuation tá bom e o gráfico não tá horrível, eu vou pelo valuation, eu não tomo decisão pelo gráfico. Mas alguns momentos eu acho que as coisas conversam. E lá atrás, quando eu comecei tentando fazer trading. Perdi dinheiro pra caralho, ganhei muita experiência, ganhei muita ansiedade, ganhei depressão, porque perdi dinheiro, me sentia um bosta, achava que eu não era bom o suficiente, mas aprendi muita coisa. E o que eu tô vindo falar aqui pra vocês é, cara, talvez se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje lá atrás, ao invés de ficar me matando alguns anos tentando ler gráfico na tela do computador, talvez eu pegaria, continuaria estudando mercado financeiro, mas os finais de semana, os dias de semana que eu me matava e ficava perdendo tempo com isso, cara, eu ia ter focado em começar a empreender mais cedo. Ou começar a fazer uma renda passiva. Ou começar a fazer um bico. Simples assim, quero fazer mais dinheiro rápido, quero fazer dinheiro mais rápido, vou fazer um bico. Tenho certeza que eu ia ter acelerado esse processo uns 5, 6, 7 anos. Fácil. Fácil, fácil, fácil. Só que não, eu quebrei a cabeça. Então, eu acho que qual que é o papel do mentor? O papel do mentor é tentar dar o caminho das pedras daquilo que ele errou, daquilo que ele acertou, para facilitar a vida dos mentorados. É o que eu estou tentando fazer aqui com vocês. Eu estou tentando dar o caminho das pedras, facilitar a sua vida para que daqui para frente você ganhe mais eficiência do que eu tive. Se você quiser seguir, ótimo. Se você não quiser seguir também, ótimo também. Eu mandei tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu mandei pra ele. No final das contas ele falou, eu quero quebrar minha cabeça. Então beleza, quebra a sua cabeça. Daqui a alguns anos ele vai me mandar uma mensagem, puta, Pedrão, você tava certo. Ou não também, não sei. Mas é isso, cara, a gente tem que parar com essa vergonha de fazer renda extra, parar com essa vergonha de querer fazer bico. E vai meter a cara, meu irmão. Se tu quer acelerar, se tu quer fazer 100 mil reais rápido, faz isso. Pô, se tu pega todo final de semana, tu faz um bico extra, cara, eu tenho certeza que você vai triplicar a velocidade que você vai alcançar os 100 mil reais. Simples. Pô, se você já é bom, vamos pegar aqui um outro exemplo. Né? Você não precisa ir pro sinal vender doce, você não precisa ir pro parque vender doce, você não precisa ir trabalhar de Uber. Pô, tu fala uma língua, tu fala uma segunda língua já. Cara, começa a dar aula particular no final de semana. Se tu pega e dá 2, 3 aulas particular por final de semana, óbvio, no começo vai ser mais difícil de você conseguir cliente, mas vai chegar uma hora que vai começar um indicar pro outro, que nem eu comecei com a consultoria, eu comecei com um, depois esse um indicou para outro, depois esse outro indicou para outro, o negócio foi ganhando corpo. Cara, a hora que você vê, você tá com 5, 6 aulas particular por final de semana, cobrando 200 pila por aula e fazendo uma puta de uma grana. E foi muito mais eficiente para você chegar no primeiro 100 mil reais do que você ficar lá estudando investimento que nem um doido. Cara, quem tem que estudar investimento que nem um doido é o cara que trabalha no mercado financeiro, ele vive, essa é a profissão dele. Aí o cara tem que estudar investimento que nem um doido. O mero mortal, ele tem que saber escolher bons ativos. E saber entender para ele confrontar o consultor financeiro dele, para ele confrontar o advisor dele. Simples assim. Você não precisa ser expert no negócio, você tem que ser expert na sua área, em outras coisas, não em renda fixa, ações, investimentos e etc. Você precisa saber o básico. Se você faz arroz com feijão bem feito, você vai estar acima da média já. E se você fizer arroz com feijão bem feito e ainda fazer uma renda extra e focar na sua profissão, você vai estar muito acima da média e você vai conseguir acumular muito mais patrimônio do que a média. E é isso que eu fiz.
E é isso que eu tô aqui falando para vocês. Então, se você quiser acumular 100 mil reais rápido, faça isso. E comenta aqui embaixo o que você acha. Você concorda comigo? Você discorda comigo? Eu gosto de ver a opinião de vocês, eu aprendo bastante. E não esqueça, se esse vídeo agregou para você, de deixar o seu like, né? Compartilhar com o máximo de pessoas. Manda para aquele seu amigo que é trader, para ver o que ele fala. E tamo junto, pessoal. Estamos aqui pra gente agregar na vida de vocês, e vocês agregarem na minha vida, e todos nós aprendermos juntos um com o outro, né? A gente compartilhar um pouco das nossas falhas, um pouco dos nossos acertos, para que juntos a gente possa evoluir juntos, beleza? Então é isso. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou, galera! Esse é o Money Júnior. Tchau!